Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, eu vou ler o verso 12, 13 e 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha as folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Louvado seja o Senhor. Então aqui, nesta passagem, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, aleluia, nós vemos nesses versos 12, 13 e 14, Jesus amaldiçoando uma figueira. Mas ele amaldiçoou aquela figueira não porque ele estava com raiva e nem por capricho. Ele tinha um objetivo. Ele queria ensinar os seus discípulos alguma coisa, algo, amaldiçoando aquela figueira. E aí nós vemos, no dia depois da entrada de Jerusalém, Jesus teve fome. E ele caminhando ali, ele viu aquela figueira com folhas grandes e procurou por figos ali. E nós vemos que ele chegou ali e não achou nenhum. Porque não era a estação de figos. Mas no dia seguinte, louvado seja o Senhor, a figueira estava completamente seca. A figueira tinha uma aparência enganosa, aparência de estar madura, mas não estava madura. As folhas eram grandes e bonitas, mas a figueira não estava madura. E trazendo então essa palavra para hoje, louvado seja o Senhor, assim é a vida de algumas pessoas que professam ser cristão genuíno, mas não são. Jesus contou uma parábola sobre a figueira infrutífera no Lucas 13, de 5 a 7, depois você pode conferir lá. Você vai ver que aquelas figueiras infrutíferas, que não estavam ocupando a terra, mas não dava fruto. E é assim na nossa vida, na vida do cristão, na vida de algumas pessoas que professam ser cristão, parecem ser crentes genuínos, parecem ser salvos, mas infelizmente não são, porque não dão frutos. O cristão tem que dar frutos. Aonde nós estamos, ou aonde nós formos, temos, aleluia, glória a Jesus, que testemunhar de Jesus. A nossa vida tem que testemunhar do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, no dia seguinte da figueira estava completamente seca. E ela tinha somente uma aparência bonita, mas não dava fruto. Um dia antes, Jesus tinha entrado em Jerusalém. Um dia antes dessa história de Jesus passar ali perto da figueira e amaldiçoar. Mas antes disso, ele tinha entrado em Jerusalém e foi aclamado pelo povo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então o povo
que recebeu muito bem Jesus quando o Senhor entrou em Jerusalém montado num jumentinho. O povo aclamou o Senhor, recebeu ele muito bem, falando: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Mas uma semana depois desse episódio, estavam todo o povo reunidos em frente ao palácio de Pilatos, o governador, pedindo a morte de Jesus, pedindo que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Eles eram como a figueira infrutífera, parecia estar pronto, mas não deram frutos. Sua aparência era enganosa. Assim foi a vida daquele povo. Então é essa lição que Jesus queria nos mostrar. Quem é salvo por Jesus dá fruto, porque creu no Senhor Jesus e foi selado com o Espírito Santo. E não continua amando o pecado. Muda de vida, porque creu no Senhor Jesus e se converteu a Ele. E certamente não tem prazer mais no pecado.